A primeira dica que eu quero falar é sobre posicionamento de monitor, de caixa de som no monitor. Pensar nesse posicionamento porque ele é muito importante, principalmente quando você vai fazer PA monitor. Uma dica que é principal, que eu acho que é assim, principalmente que é primordial, é o seguinte: pensa que aqui a gente tem um palco e vamos pensar em posicionamento de caixa de som, tá? Vamos supor que nesse palco aqui eu tenho um side, né? Então eu tenho um side aqui, ó, um side gigantesco. Estamos pensando na vista lateral, tá? Então tem um side aqui, eu tenho um side aqui. Né? Isso é o que acontece em muitos lugares ainda. Né? A gente tem um side um de frente para o outro, o palco às vezes nem é tão grande, então essa distância aqui entre os dois não é tão grande. O que está acontecendo ali? O que vai acontecer com o meu side em alguma frequência, que é inclusive calculável? Né? Eu vou ter uma senoide saindo daqui e chegando aqui, e eu vou ter uma senoide que vai sair daqui e vai chegar aqui. É a mesma senoide, só que com uma polaridade invertida. Isso vai acontecer com algumas frequências. Né? O que isso acontece? O que isso traz pra gente, galera? Cancelamento. Então sai de frente pro outro. Óbvio, dependendo do tamanho do palco, se tiver um palco muito grande, isso não vai te interferir tanto. Isso já é um problema para você. Então, às vezes, uma dica importante para quem usa caixa de som, principalmente como side, é ir ouvir. Vai lá ouvir. Tá cheio de cancelamento, chega pro cara e fala, ó, o processamento do site não tá bom hoje, vai ser ruim, ali no meio, então, Deus nos ajude, né? Então, como é que a gente resolve o problema do site? Vou dar uma dica, assim, que eu acho que pode ajudar aí, que é o que eu tento fazer, beleza? Quando eu uso o site, quando eu preciso usar site. Vamos pensar que a gente tem um palco aqui, vou desenhar um palco um pouco maior. E aí, no meu palco, o meu artista, ele tá aqui. Né? Então, eu tenho um artista aqui. Se você assistiu nossa live sobre posicionamento de caixa de som, você já sabe como é que calcula o ângulo de caixa de som. Quem não assistiu a live sobre posicionamento de caixa de som, depois corre lá, porque eu mostrei como é que a gente calcula o ângulo de uma caixa de som. Isso é muito importante na hora da gente decidir a posição do side. Qual é a minha dica? Pega o side, seja igreja, vai fazer um show, vai montar, onde der, pendura o side angulado para baixo. Faz isso aqui, ó. Passei do palco, mas só para desenhar, né? Qual é a ideia com isso aqui? É uma ideia de angulação. Pense o seguinte. A gente viu que as caixas de som, vou dar uma pequena revisão, mas quem quiser saber mais sobre isso, assiste nossa live sobre caixa de som. Quando a gente fala de ângulo de caixa de som, né, se eu disser que a caixa de som tem esse ângulo aqui, eu estou querendo dizer que a partir daqui eu perdi, né, a partir desse ponto aqui eu perdi menos 6 dB. Né, então a partir daqui eu tenho menos 6 dB. Ou seja, daqui para cá eu tenho menos 6 dB, daqui para cá eu tenho menos 6 dB. E aqui no meio seria o meu 0 dB. Conforme eu vou andando, eu perco 6 dB, eu perco 6 dB. Isso é o ângulo da caixa de som, falando bem rápido. Quando eu estou com dois sides, o que acontece? Eu tenho somas e cancelamentos. Se eu pego o meu side e eu miro para que o menos 6 dB, tá, atinja o ouvido do meu cantor, e o meu ponto zero provavelmente vai ficar aqui mais ou menos no joelho, e aqui eu tenho. Se eu faço isso dos dois lados, o ponto de menos 6 dB, ou seja, o ponto final da angulação da minha caixa, eu boto no ouvido do cantor. O ponto zero acaba geralmente dando mais ou menos no joelho, depende do tamanho do cantor, ou pastor, ou quem quer que seja. E eu faço isso aqui. O que vai acontecer? A gente viu também aí em umas lives que quando eu tenho menos 6 dB mais menos 6 dB, ou seja, quando eu tenho dois sinais iguais, o que acontece com esses sinais? Isso aqui vai dar zero, não é isso? Então, se eu tenho dois sinais iguais, eu ganho 6 dB. Menos 6 mais 6 dB, eu tenho 0 dB. Se eu tenho 0 dB, aqui no ouvido do meu cantor, quando ele estiver no meio, vai estar quanto? 0 dB. Porque eu estou chegando com ele em menos 6, estou chegando com ele em menos 6. Se esse meu cantor ele começa a andar para cá, o que vai acontecer? Ele vai começar a ir para o ângulo da caixa.
ele começa a trazer a orelha dele para cá, para onde eu tenho 6 dBs, por onde eu tenho 0 dBs. Então, quando ele vai para um lado, quando ele caminha para cá, ele acaba sofrendo só a interferência dessa caixa aqui, e ele fica com 0 dB na cabeça dele. Né? 0 dB que eu digo de variação, não de pressão sonora, óbvio. E quando ele vem para cá, a mesma coisa acontece. Então isso é um truque de side, que é um truque que a gente em música usa muito, o side aéreo, essa ideia de angulação no meio, de acabar a angulação no meio. Isso evita realimentação, microfonia, evita um monte de coisa. Então você angular o side, estão me falando aqui que eu não botei perna pro cantor. Então se você angular o side, pensando nessa regra dos 6 dB, você já tem um bom caminho. Se você usar essa inclinação, o side aéreo, de pensar nessa angulação da caixa, isso vai livrar muita microfonia sua. Isso vai deixar o side mais inteligível. Então quem caminhar pelo side vai ter mais inteligibilidade mesmo da fala. Então evita que o cantor fique assim, aumenta a minha voz, aumenta a minha voz. Vai diminuir a quantidade de cancelamentos. Então isso ajuda em muitos fatores. Mas para isso precisa saber o ângulo da caixa e conseguir posicioná-la bem, tá? Qual é a sensação que você tem quando você anda pelo palco e você está com esse side assim, como eu sugeri aqui embaixo? Você não vê diferenças, né? Se você botar o side como a gente tinha pensado antes, assim, você está andando pelo palco, você vai sentindo diferenças sonoras mesmo. Se botar um Pink Noise ou uma música, você vai sentindo diferença. E assim não, tá? Então isso era uma dica que eu queria dar, porque muito gringo já usa essa dica. Acho que tem muito brasileiro que já está usando essa dica também, já tem alguns anos, mas eu sei que não é uma dica que todo mundo fala no dia a dia e eu acho que pode ajudar muito. Se você é de um local fixo e puder mudar, pensa nisso aqui, pensa nesse ângulo, descobre qual é o ângulo da sua caixa. Vamos pensar que eu tenho aqui um palco e por N motivos eu preciso usar várias caixas de som. Não tem jeito, os músicos não aceitaram, vai ter que ser caixa de som, tá? Então as caixas de som aqui vão ser ovais, mas a gente entende como caixa de som. Eu tenho caixa de som aqui, eu tenho caixa de som aqui para o meu cantor, ele está aqui. Eu tenho uma caixa de som aqui para um outro músico, eu tenho caixa de som aqui para um outro músico. Aqui já é para um batera, né? Eu tenho um sub aqui para o batera e eu tenho uma caixa de som aqui para o batera também. Duas para o batera, pronto. Eu tenho aí nesse palco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes sonoras. Se eu desconsiderar o sub, eu tenho 6 fontes sonoras. Se eu alinhar com um bom dBSPL, não fica melhor? Muito melhor. E como que eu faço para alinhar a caixa? Eu diria, mais importante do que você alinhar, Fernando, é você posicionar a caixa bem. Faz muito tempo que eu não faço show, eu faço muito musical. Mas na época que eu fazia show, eu cansei de debater, assim, ou com o produtor técnico, ou com os músicos, quando não tinha, posicionamento no palco. Falar, galera, vamos mudar para ficar melhor? A gente pega umas caixas que tem uma angulação muito grande. Vocês, assim, tão perto, um monitor vai interferir no outro. Então, por que que esse monitor que está jorrando o som para cá, esse monitor que está jorrando o som para cá, por que que eu não inverto eles? Ao invés de eu jogar ele para minha banda, eu vou jogar ele contra a minha banda. Eu vou pegar o monitor, ó, e jogo para cá. Eu vou pegar esse monitor aqui, ó, e jogo para cá. Só essa ideia de posicionamento já me facilita muita coisa. Por quê? Eu começo a ter uma rejeição traseira muito grande, né, dependendo da caixa, é óbvio. E aí, quando eu penso em alinhar, Fernando, o que eu preciso fazer? Pensar no meu artista e pensar nos meus músicos. Então, essa caixa que agora está jorrando o som para cá e essa que está jorrando o som para cá, ela vai jogar médio grave para o meio. Mas aí, eu posso pensar, como o grave é uma onda maior, eu posso alinhar isso fazendo com que no meio tenha lá meus médios graves e eu posso ir cortando. Essa caixa não precisa falar todo médio grave, porque ela está recebendo médio grave de todas as outras caixas. Então, quando a gente fala em alinhar monitor, o grande pensamento tem que ser: eu estou nessa caixa aqui, essa caixa aqui, estou nessa caixa aqui, ó, tá? Eu quero alinhar essa caixa. Eu preciso entender quanto de médio grave essas outras caixas aqui estão jorrando para esse músico aqui. Digamos que elas estejam jorrando, e aí é um pensamento simples. Digamos que elas estejam jogando para esse músico aqui 10 dBs a partir de 250 Hz. O que eu faço? Nessa caixa aqui eu faço um shelve em 250 Hz.
que ele receba esse médio grave dos outros. É uma técnica perigosa no sentido de alinhar, porque se a mixagem for muito diferente entre os músicos, pode dar um problema. Mas se, e geralmente não é, se a mixagem não for muito diferente, funciona. E aí você vai ter uma homogeneidade. Então sim, a ideia de alinhar, de você fazer com que o som seja uniforme em todas as regiões, e não é na caixa, tem que ser nas regiões, é fundamental. Então quando eu falo regiões, eu estou querendo dizer o seguinte: quando você for alinhar, não liga só essa caixa aqui não, não liga só essa caixa aqui não. Liga todas também para ver como é que elas estão chegando. O seu músico fica aqui, alinha pensando naquela região ali, não alinha a caixa de som. Você pode até ir lá, botar o microfone, medir a caixa, ela está respondendo uma resposta de frequência X, deixa eu consertar ela aqui, beleza. Agora, e essa região onde o músico vai ficar? Como é que estão soando as outras caixas? Alinha a caixa do músico em relação às outras caixas. E eu não estou falando de tempo, estou falando só de equalização, tá?